Olá, meus amores! Bom dia, vocês estão bem? E aí, as atividades estão gostando? Gostando do nosso novo tema da semana sobre identidade cultural? Antes de Tia Sonara começar a aula, Tia Sonara quer só relembrar uma coisinha, tá certo? Todas as semanas de aulas que nós já tivemos, Tia Sonara já havia falado a questão de um relatório que Tia Sonara tem como anotações e observações, tá certo? Das atividades de vocês. Há quem diga assim, Tia Sonara não tá corrigindo as atividades. Tia Sonara tá fazendo o que com essas atividades que a gente tá só mandando, só postando? Bom, cada atividade que vocês enviam para mim como feedback, a Tia Sonara avalia todas elas. Muitas questões são questões pessoais, então é uma resposta sua, é uma imposição sua, e Tia Sonara precisa e tem que respeitar as opiniões, tá certo? Quando é uma questão assim, em se tratando do próprio conteúdo, como fonte, tendo fonte de pesquisa, a Tia Sonara vai corrigir com mais pontualidade. Em que quesito? Eu observo muito assim, os inícios das respostas, por exemplo. Tem regrinhas de português que vocês estão esquecendo. Tipo, início de resposta, início de frase, início de texto com letras minúsculas, certo? Palavrinhas acentuadas com a ausência dos acentos, tá certo? Assim, nomes próprios de pessoas que nós sabemos que são escritas com letras maiúsculas, estão sendo escritas com letras minúsculas. Então, assim, são coisinhas que a gente acha que passa despercebido aos olhos da professora, que a tia Sonana ainda não havia falado nessas aulas passadas, mas que ao avaliar o relatório em si, né, à medida que eu vou fazendo essa relação semanal, eu vou fazendo as observações, tá certo? Mas aí só quando eu pego de fato é que a tia Sonara lembra de passar para vocês, tá certo? Então, assim, essas pequenas questões que a gente tem que avaliar é a escrita, pontuação, caligrafia. Eu preciso muito que algumas crianças do quinto ano dêem uma melhorada na caligrafia. Alguns de letra pequena, aumentar um pouquinho. Quem tem letra enorme, diminuir mais um pouquinho. Letra mais legível, que está escrita bem clarinha, quase não dá para a tia Sonara ler, para fazer as correções, tá certo? Então são pequenas coisas que vocês pensam em casa que passa despercebido, mas que eu olho, tá certo? Quando é aquelas aulas presenciais, vocês sabem que eu olho no caderno, coloco ok. Como são aulas virtuais, né? Ou a gente tem um único mecanismo do WhatsApp para a gente trabalhar e conversar e ter essa troca de conversa. Então eu acabo que anotando no meu relatório e quando eu vou pegar nele assim, eu vou me lembrando, senão eu acabo realmente esquecendo de falar com vocês. Tá certo? Então, nas respostas escritas, nas questões escritas, nas produções de texto, prestem atenção. No título, prestem atenção, nas escritas, prestem atenção, na caligrafia, nos acentos. Na dúvida, usem o dicionário, né, que a gente sabe que é um recurso que nos ajuda bastante. Ou podem perguntar a dicionário também, tá certo? Que seja no grupo, quando está aberto, ou que seja no privado, podem questionar, tá certo? Não vão escrever ou responder de forma que vocês não têm tanta certeza, que se tiver uma dúvida, para dar uma melhorada, uma clareada nas ideias, podem questionar, certo? Mas para a gente iniciar a nossa aula propriamente dita, né, na nossa quarta-feira, eu quero, assim, primeiramente agradecer, né? Eu olhando os feedbacks das atividades, como eu sempre olho semanalmente, mas eu fico, assim, encantada com tantas crianças que me dão um retorno. Ainda faltam algumas, mas, assim, a maioria me dando um retorno. Isso é muito gratificante, porque embora separados fisicamente, a gente continua próximo virtualmente, né? Então, para a gente começar a nossa manhã de quarta-feira, né, sobre identidade cultural, vocês vão conhecer o vídeo posterior ao de Tia Sonara com o título Identidade Cultural. Ele vai basicamente mostrar para vocês que tipo de identidade cultural o ser humano, o indivíduo tem quando nasce. Vai começar mais ou menos assim. Ao surgir na sociedade, o indivíduo nasce como uma folha em branco, a ser preenchida, ou seja,
nasce com a consciência desprovida de qualquer conhecimento. Por exemplo, ao nascer, a criança ela já vem com a pureza, ela vem com aquele olhar sereno, mas em se tratando de conhecimento, ela vem como uma folhinha em branco. E que a cultura dessa criança, que a identidade dessa criança vai ser preenchida ao longo da sua vivência, né? No seio familiar, na sua comunidade, no seu bairro, com seus vizinhos, posteriormente, quando chega à fase escolar, com seus amigos, com sua professora, no seio do ambiente escolar, e aí por aí vai. Então, o ser humano, ao surgir, ele já nasce como uma folhinha em branco, desprovido de conhecimento, e que esse conhecimento vai ser adquirido no decorrer da sua vida, certo? Então, a identidade cultural basicamente é isso, a gente vai construindo à medida em que a gente vive no seio, seja ele da sociedade, da minha família, da minha escola, entre os amigos, tá certo? Então, Tessonara trouxe aqui só uma imagem, né, diante de tantas outras que a gente já viu essa semana, para a gente poder entender mais o que seria essa identidade cultural, essa mistura de povos. Ó, nossa cultura, basicamente 3 povos, né? O que a gente pode se dizer, o branco, né, a chegada dos portugueses ao Brasil, com a mistura com o índio e os negros também. Então, essa mistura dessas 3 raças dá essa miscigenação brasileira, essa diversidade cultural, que daí sim a gente vem a ver com uma fase com toda a nossa vivência, a nossa identidade cultural. Né? Então, assim, identidade cultural a gente pode trabalhar de diversas formas. Né? Uma forma mais clara para vocês, crianças de 5º ano, e à medida que vocês forem crescendo e que forem estudando com mais profundidade o quesito em si, né, do que seria a identidade cultural, a gente vai buscar lá, né, como a gente diz, em 1900 né, os portugueses chegando ao Brasil, vamos dizer assim, para a gente poder adentrar na questão da miscigenação dessa mistura de povos, né? O que deu essa beleza e esse encantamento no nosso Brasil, né? Então, como se forma? Vamos questionar como se forma essa identidade cultural. Sendo a cultura registro de um povo, ela se encontra em um processo contínuo de transformação. Daí, quando a gente diz que o ser humano ele nasce como uma folha em branco e vai construindo sua identidade no percurso da sua vida, é onde entra essa questão. Se encontra em um processo contínuo de transformação. E, nesse sentido, a formação da identidade cultural do indivíduo se dá durante toda a sua existência. É tudo isso que Tessonara já falou segundos atrás, certo? Nascemos uma folhinha em branco, e à medida que o tempo vai passando e que nós vamos crescendo, nós vamos construindo a nossa própria identidade cultural, certo? Então, nessa manhã de quarta-feira, Tessonara vai fazer o seguinte com vocês. Nós teremos o vídeo, a minha videoaula, né? E posterior à minha aula, nós vamos ter um vídeo sobre identidade cultural, né? E lá vocês vão ver realmente, vai ter essa minha fala, a questão da folha em branco, da existência do ser humano, né? E nessa construção e nessa busca da formação da identidade cultural, um vídeo com mais clareza, um vídeo em forma de desenho. Paloma, ela vai falando e os colegas o colega vai desenhando o que seria a fala de Paloma. Então vocês vão observar esse vídeo, identidade cultural, tá certo? Tessonara vai colocar o link, né, depois ao vídeo de Tessonara, para vocês assistirem e poder compreender mais. Lembrando que as atividades que vocês forem mandando, ou melhor, a atividade de ontem, da terça-feira que vocês forem mandando para mim, Tessonara vai olhar a questão das respostas, da interpretação do vídeo, os seus questionamentos e as suas respostas, e Tessonara vai dar o feedback através de áudios no nosso grupo, tá certo? Então eu espero que vocês, assim, todas as manhãs aprendam um pouquinho mais sobre identidade cultural e que fixe esse conhecimento na sua memória para que quando nós voltarmos às aulas presenciais que Tessonara questionar e adentrar nesse novo conceito de identidade cultural ou relembrar, né, as nossas aulas, vocês terem a resposta com muita clareza e na ponta da língua. Então eu quero aqui agradecer
mais uma oportunidade, né, que Jesus tem nos dado todas as manhãs, a oportunidade de chegar até vocês através do meio, né, das tecnologias. Então, agradecer primeiramente a Jesus Cristo por mais uma manhã, por mais um dia, agradecer você pelo compromisso nas atividades, né, e dar uma acorda menino, como diz Ana Maria Braga, para aquelas crianças que ainda não estão acompanhando as aulas, tá certo? Mas agradecer sempre. Então, espero que vocês tenham gostado. A aula é muito simples, muito sucinta, até porque tem um vídeo posterior à minha aula sobre essa questão da identidade cultural. Olhem com calma, façam as anotações. Se tiverem perguntas, façam as perguntas, anotem no caderninho e questionem em dicionário posterior aos vídeos, tá certo? Um cheiro grande, meus amores. Fiquem com Deus. Estudem, leiam bastante e atenção na caligrafia, tá certo? E atenção nas minúcias das respostas com relação à pontuação, à escrita de letra minúscula e maiúscula, no aumentar da letra, no diminuir da letra, na clareza das respostas. E muito obrigada. Obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa aula, um bom estudo e até amanhã.